E aí galera, beleza? Olha só, hoje eu tenho um tópico super legal que é como você escolher uma bike usada e os passos que você tem que seguir para poder escolher uma boa bike que já passou por outra pessoa. Olha só, mas antes de eu continuar com esse vídeo, eu queria pedir um favor pra você, que você não é inscrito, tá vendo esse vídeo, e eu sei disso, clica aqui ó, inscrever-se aqui embaixo, pra você receber sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. E com essa invasão de novos ciclistas, né, desde que essa pandemia, né, começou em meados de abril, março, a bicicleta tem crescido bastante. E isso, inevitavelmente, tem aquecido o mercado de bicicletas, inclusive o mercado de bicicletas usadas. Mas por quê? Porque muita gente começou a pedalar, né? Lógico que uma porcentagem de quem começou a pedalar não vai continuar pedalando e vai vender essa bicicleta, e isso movimenta o mercado de usada. E isso é bom para quem? Para quem não tem dinheiro para comprar uma bike nova, vai e compra uma bike usada bem honesta. E eu vou dar dicas aqui de como você pode aproveitar melhor o seu dinheiro e comprar uma boa bike usada e não ser enganado por aí. Tanto nas lojas, quanto se você for comprar a bike de uma pessoa física, né? De uma pessoa que não tem a loja. Começando pelo quadro. A principal coisa é você analisar o tamanho desse quadro. Você tem que saber o tamanho correto que você vai utilizar de bicicleta. Hoje nós temos uns padrões de medidas, né? A gente tem P, a gente tem M, a gente tem G e XG. Então, pequeno, grande, médio e super grande ou extra grande. Eu tenho algumas medidas aqui que eu vou passar para vocês. Por exemplo, para tamanho P, são de pessoas até 1,70 m. Então, para quem tem até 1,70 m de estatura, bicicletas tamanho P, tamanho pequeno, ou S, ou tamanho 15. Temos também pessoas até 1,76 m, tamanho M, médio. Para pessoas até 1,82 m, tamanho G, grande, e para as pessoas acima de 1,82 m de altura, é recomendada a bicicleta XG ou extra grande. Outra coisa é o estado de conservação que esse quadro se encontra. Por exemplo, se esse quadro for de alumínio, você precisa verificar muito bem as juntas, né? Onde possui as soldas que seguram ali as partes do quadro. Verificar se não existem trincas, se não estão enferrujadas e se estão em bom estado de conservação essa bicicleta. Se o quadro for em carbono, são as mesmas medidas de segurança aí, né, de análise. Então, sempre verificar as partes de emenda, também verificar as principais partes onde recebe a força durante o pedal. Então, aqui no movimento central, verificar se não tem nenhuma rachadura embaixo, ou rachadura aqui perto do pé de vela, perto da coroa. Verificar também aqui na caixa de direção se não tem nenhuma rachadura, se não tem nenhuma trinca, porque o carbono, ele, conforme o tempo, ele fica fadigado, é um material que existe uma fadiga. E, logicamente, verificar o ano desse quadro, se ele não é um quadro muito velho. E outra coisa importante, quem utilizou esse quadro antes? Quantas pessoas passaram por esse quadro de carbono? Analisar bem, e se você puder perguntar para um desses donos antigos, se for mais de um, por exemplo, como era o uso, de que ele comprou, como a bicicleta se saiu com ele, por que ele fez a venda. Outra parte interessante de verificar é a parte da gancheira, né? Aonde fica aqui no eixo. Tanto no traseiro, também verificar o dianteiro, mas o principal é aqui no traseiro. Ver se está em boas condições, ver se não está muito desgastado, ver se não está batido. Verificar se não está batida essa parte, que recebe pancada. E também verificar se não está muito arranhado. Porque às vezes a pessoa vai colocar o eixo na bicicleta, né, se for um eixo, por exemplo, de entrar no quadro e não for um eixo passante. Às vezes acontece muito de arranhar o quadro nessa parte. Então fica ligado nisso aí. Procedência dessa bicicleta. Tem alguns itens importantes que a gente deve saber e você deve se perguntar ou perguntar para quem está vendendo. Como por exemplo, de onde essa bike vem? Quem foi o dono anterior dessa bike? Ela tem nota fiscal? O importante é saber essas coisas por quê? Porque muita gente compra bicicleta roubada ou compra peças roubadas sem saber. Mas se você sabe, você está incentivando o mercado negro e você está incentivando ainda mais a acontecer esse tipo de atividade ilegal, que é o roubo da bike. Inclusive, você pode ser uma das vítimas e nem sabe. E se você está achando que está duvidoso esse negócio, se o cara que está vendendo a bicicleta não é um cara que tem perfil de ciclista ou perfil de que pedala, pergunta para algum conhecido seu se conhece, manda a foto da bike, se não, chama a polícia e já resolve isso já.
Analisando os componentes da bicicleta. É de extrema importância analisar coroa, corrente, cassete, câmbio, mas isso é muito complicado, porque o antigo dono sempre vai falar que está tudo em perfeito estado, está tudo em ótimo estado, foi feita a revisão e tudo mais, mas é sempre bom garantir. Eu recomendo você, por exemplo, analisar os componentes, principalmente aqui em parte da relação das marchas. Se você tem um medidor de corrente, se você não sabe o que é ou não sabe como medir uma corrente, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá aqui na descrição ou tá aqui no canto direito da tela, vai aparecer uma bolinha aqui onde você clica e vai direto para esse vídeo e explica como medir e como saber se a corrente está boa ou não. E a gente consegue ter alguns sinais a partir disso. Por exemplo, se a corrente ainda está boa, se você mediu a corrente e ainda ela está boa, tem uma vida ainda útil ali, é sinal que o antigo dono cuidava bem, fazia todas as manutenções, revisões preventivas, isso é um ótimo sinal. Porém, se a corrente já venceu, se a vida dela já foi, é sinal que o antigo dono não cuidava muito bem ou ele deixou estragar tudo para poder vender a bicicleta. Então tomar muito cuidado. É muito importante também analisar o cara que está vendendo ou a moça que está vendendo a bicicleta, saber como é que ele pedalava, com quem ele pedalava e aonde. Sabendo isso, você vai saber se a pessoa tratava bem ou não o equipamento, no caso a magrela. Valor honesto numa bike usada. É muito complicado essa questão porque para cada um existe um valor honesto, porque cada um tem um poder de compra diferente do outro. Por exemplo, eu posso comprar uma bike de 10 mil, muita gente pode comprar uma bike de 10 mil. Eu não posso comprar uma bike de 20, muita gente pode comprar uma bike de 20 mil. Então é muito relativo isso. A minha dica é, não seja afobado, vá sem afobação. Foi ver uma bike, recebeu a oferta de uma bicicleta, não compre de primeira, pesquise modelos iguais, modelos de donos diferentes, pesquise anos de bikes diferentes. Por exemplo, às vezes você vai comprar uma bike 2019 usada, porém tem uma 2018 muito similar, muito parecida, que não muda nada a geometria, às vezes muda uma suspensão, muda uma relação, e a diferença de valor é bem alta. Então pesquise na internet, pergunte para os amigos que manjam mais da bike, que pedalam já há mais tempo. Se você tiver um bom amigo que tem uma bike shop, pergunta para ele, não custa nada, manda para ele, ó, o que você acha dessa bike? Vale a pena ou não? Tem alguma coisa aí na tua loja que a gente pode negociar, você pode cobrir essa oferta? Às vezes numa bike shop o cara até te dá uma garantia numa bike usada, facilita um pagamento, ou se for uma pessoa física, o cara também vai facilitar o pagamento, vai pegar uma bike na troca. Mas a dica é, sem afobação, pesquise bastante antes. Não vá ali na hora da emoção e compra a bike já de primeira, isso pode gerar um arrependimento muito grande. Então, valor honesto é para cada pessoa. E a dica nessa aqui é, sem afobação, vá com calma. Outros componentes da bike, como suspensão, freio, pneu, roda, são coisas um pouco mais complicadas de você ver, né? Principalmente a suspensão, porque todo componente dela está interno, você não consegue ver se está desgastado ou não. Você consegue só ver se está ali funcionando na hora, se não está quebrado externamente, ok. É difícil também falar qual suspensão é boa. Para cada tipo de bike, uma suspensão é boa. Eu não vou falar que modelo bom, modelo ruim, porque existem inúmeros de modelos de suspensão. Então, para uma bike usada é muito complicado. Então, com uma bike usada, ainda por cima é muito complicado falar se é boa ou não. E sobre a situação da suspensão, a minha dica é você pegar a bike, se puder, logicamente, levar no mecânico de confiança, ele vai olhar, vai bater o olho, vai sentir a suspensão e vai dizer se ela tá boa ou não, se ela precisa fazer revisão ou não. Sobre os freios, se a bike já vier com freio hidráulico, já é um ponto positivo. Porém, muito cuidado, se você está buscando uma bike de baixo custo, que tem um baixo custo de manutenção, o freio hidráulico ele é mais complicado de fazer manutenção, você vai precisar levar no mecânico especializado. Se for um freio mecânico, é mais tranquilo fazer manutenção, você mesmo pode fazer. Sobre os pneus, eu acho uma coisa muito pessoal, porque cada um gosta de um estilo de pneu, um pneu mais cavudo, um pneu mais liso, um pneu mais gordinho, um pneu mais fino. Então vai muito disso, então eu não vou comentar sobre isso. Agora sobre as rodas, é importante você verificar se a roda ela não está trincada, se ela está empenada ou muito torta, às vezes não consegue voltar, né, para desempenar, então toma muito cuidado com isso. Mas o principal é, ver se a roda não está empenada, se o aro não está empenado, se o aro, por exemplo, aceita tubeless, já é um bom início, já é um bom começo para você depois fazer essa conversão, e se não está trincado e se pode rodar tranquilamente. Bom, eu acho que é isso, eu falei os principais pontos, né, não quis entrar em detalhes, por exemplo, de full suspension, porque full suspension entra no detalhe da suspensão, você precisaria levar no mecânico para ele dar uma olhada. Acho que é uma essencial alguém de gabarito, né, com conhecimento, olhar e te falar se está bom ou não. Eu acho que são dicas aí básicas para você se dar bem
na compra de uma bicicleta usada, ou se você está pensando em trocar a tua bike, fazer um upgrade, já sabe o que olhar na próxima bike. É isso, não deixe de dar o like aqui no vídeo, não deixe de se inscrever, galera. Tem muita gente que não é inscrito no canal e tá vendo esse vídeo aqui. É só você clicar aqui embaixo, inscrever-se, e você vai receber sempre vídeos novos que eu colocar aqui no canal. Muito obrigado, um grande abraço, fui!